Então, se de um lado a gente tem os jornalistas, né, que se juntaram à Grafipar e essa produção que trazia essas questões, né, do erotismo, teve a outra parte também da imprensa que foi por um caminho um pouco diferente, né, a comunicação religiosa. Como é que foi isso, Zeca? Então, não, eu acho que a nossa pergunta inicial, a nossa indagação inicial de que não é possível que tantos jornalistas tivessem se acomodado, né, numa cidade que tinha uma Teresa Urban, que tem um Milton Weller, por aí vai a lista de jornalistas resistentes, sentiram na pele, né? E eles... É uma história muito curiosa, ela foi retratada num livro do Diogo Antonelli, e eu já tinha escrito e trabalhado a história da Voz do Paraná, porque meu pai era dono de banca de revistas, né, gente? Então, muitas dessas coisas foram muito vivas para mim. Eu via as revistinhas da Grafipar serem recolhidas, o meu pai guardar embaixo do balcão, ou as pessoas colocavam dentro do jornal, compravam, daí faziam assim para o seu Fernandes ver, e fechavam, daí ele cobrava, porque a Polícia Federal baixava e levava tudo mesmo. E a Voz do Paraná, que foi comprado pelo Dr. Roaldo Keller, né? Era um médico desse que fazia chapas de pulmão e tudo mais. E ele era da igreja, foi de uma congregação, é uma história longa, mas aí ele começa a receber esses jornalistas como o Milton Weller, a Teresa Urban, que não tinham lugar para trabalhar em Curitiba, porque eles estavam fechados. E era um jornal que ninguém prestava atenção. Ele deve ter feito lá o controle dele, de temas, mas ele adotou todos aqueles temas que foram aparecer mais anos depois, que a gente chamou de Igreja de Puebla, né, por causa da Conferência de Puebla em 1979, que fez a opção preferencial pelos pobres. E é muito interessante, você, além de bonito, né, a Voz do Paraná, o Celso Nascimento, depois vai ser o diretor do jornal, os outros profissionais que trabalharam lá, o professor, fugiu o nome agora, desculpa, que vergonha. E eles tinham, você olha lá, a Elza, né, de Oliveira Filho, que trabalha hoje na UTFPR, um dia ela disse assim, que alegria, foi o lugar em que eu pude falar mal da Coca-Cola, né, porque tinha aquela coisa da Coca-Cola como símbolo do americanismo. Mas assim, matérias sobre indígenas, matérias sobre sem terra, reforma agrária, né, que é um tema tão assim, premente no Brasil e tal. Então eles conseguiam publicar, e para eles foi um refresco aquilo, porque o que o jornalista quer é publicar. Então, os temas sociais eram bem-vindos ali na Grafipar. É lógico que depois esses jornalistas migraram, né? A Elza se torna a correspondente do Globo, a Teresa Urban também vai fazer para o Estadão e outros jornais grandes freelas, uma história à parte que agora está sendo biografada pela Liliana Lavorati, está quase terminando, a história dessa grande figura da resistência no Paraná, que é a Teresa Urban. Mas eu posso garantir para vocês que a gente encontrou muitos testemunhos de pessoas que passaram pauta para os colegas, que fizeram alguma forma de resistência, inclusive trabalhar num jornal que permitia que os temas sociais aparecessem, né? Que era a Voz do Paraná. Assim. Hoje a gente conhece vários grandes veículos de fé, né? Se dá para dizer assim. Eu queria saber se você acha que essa mídia forte, cristã, tem relação com essa época, se começou aí essa união de profissionalização do jornalismo com o conteúdo de fé no jornalismo também. Rodrigo, eu acho que eu vou seguir o que eu já li por aí, né? Que nós devemos ainda, academia, tal, um grande estudo sobre a questão religiosa, não só porque tem a questão dos livros religiosos também, a leitura de livros religiosos. Quando você pensa que o Ágape é um livro que teve, a última conta que eu vi, 15 milhões de exemplares. Fora o Ágape, ele só fica atrás da Bíblia. Então, quer dizer, a gente não entende muito. Essa semana, às vezes eu converso com os alunos que estão fazendo estágio, ou na Evangelizar, na Rede Vida, quando acontece, e eu fico impressionado com o tamanho, né? Agora eu chego em casa, minha mãe já me conta coisas que ela viu. A Rogéria Holtz dando entrevista na Evangelizar. Elas estão se profissionalizando no sentido também das pautas e saindo. Mas eu não consigo ver a relação, sabe, entre a experiência da Voz do Paraná, que também foi uma experiência negligenciada na hora da gente pensar a resistência, por ser um jornal católico, né? A gente não pode esquecer da esquerda católica, né, gente? A esquerda católica foi fundamental na democratização do país,
né? Um Dom Helder Câmara, entendeu? Dom Pedro Casaldáliga, vamos pensar em todas essas pessoas incríveis e que fizeram um movimento ecumênico. Então eu vejo eles ali, mas eu vejo como um movimento que com o tempo ele se esgotou, porque esses jornalistas saíram da Voz e a Voz faliu, entendeu? Tinha também todas as questões do Dr. Roaldo, ele envelheceu, né, e tudo mais. Eu ficaria por aí, mas não vejo essa relação. Tenho algumas hipóteses sobre o avanço do religioso, né? Mas não vejo a relação. Entendi. Ô Zeca, mas vamos ver se tem uma outra relação que você considera ou não, né? Pensando ainda, né, nessa questão da imprensa que trabalha com essa pauta mais religiosa, você, além de jornalista, foi seminarista, Isso, né? isso. Da Congregação dos Missionários Claretianos, é isso? E por conta disso, esses temas eles são mais familiares para você? Não, eu acho que a gente acaba tendo atenção, né, pelo lugar das igrejas, o potencial que elas têm, a influência que elas têm, o fato de que elas viram conversa, faz com que tenha uma fixação maior da informação. Mas assim, a gente olha, eu, no começo do fenômeno Padre Reginaldo, eu tive o prazer como repórter de cobrir, inclusive o movimento urbano que ele gerou, porque ele mexeu com um lado da cidade que era chamado de Baixo Centro, né? Era a área do centro mais degradada daquela região do Guadalupe, né? Então, assim, como que a religião mexe com o urbano, né? Pode mexer com a educação e com uma série de coisas por causa dos espaços que ele tem. Então, eu acredito, sim, o fato de ter chegado até a faculdade de teologia te imprime um olhar, mas há uma inquietação também de que a gente aprendesse, de alguma maneira, nas ciências humanas aplicadas, a considerar o movimento religioso. Acho que a gente está muito atrasado em relação a isso, né? Hoje a gente tem poucos trabalhos, por exemplo, de pesquisa de mestrado e doutorado. Temos agora o Kevin, uma referência em comunicação e religião, que chegou no nosso programa, né? Foi muito bom isso, mas eu acho que são poucos porque ou as pessoas não querem ser vinculadas a isso, elas não querem se ver... É que nem coluna social, ninguém quer ser o doutor em coluna social, né? Ninguém estuda coluna social, né? Há pouca gente estuda comunicação e religião, e esse fenômeno está aí, está empregando nossos alunos, né? Que estão se formando em jornalismo e encontraram nesses lugares um espaço de trabalho, né?